canção da cacofonia, porque o que é cacofónico tem mais alegria. É a canção da cacofonia, porque o que é cacofónico tem mais... Olá. Olá, boa tarde. Estás muito verano. Pois estou, até demais. Tens umas sandálias. Não mudei o sapateado. Não conseguiria usar isso. Porquê? Qual é o... É que nem é daquela... Meio Jesus Christ. Sim, mas eu nem sou assim muito religioso, aliás, não sou nada. Mas assim ficas a parecer um pouco. Opa, fica a dúvida, não é? Pois. Posso ter alterado, nós já não vinhamos aqui ao estúdio há algum tempo. E verdade. as Birkenstock fazem logo aquela afirmação. Há uma certa... Mas atenção, Não são Birkenstock. eu sei para onde é que estás a ir, mas elas não são Birkenstock mesmo. pronto. Atenção, é São uma da outra feira. marca. Não, é outra marca. E comprado na feira já é cool? Não. Não sei. Mas há na feira... Comprar claro que há, Sim, claro. Há Repara o meu imitações de nível, tudo. não é? Dizer porque Claro tipo, que é. não vou à feira. Isto não está a correr bem para mim. Exato. Eu quando estudava no Lumiar usava aquela Billabong comprada Pois, está bem, sim. para me enturmar com os betos. Tu, como é que queres apresentar o nosso Quero convidado? apresentar, hoje connosco temos Henrique Cardoso Dias, muito conhecido por ser guionista do Clube Disney. Por acaso fui guionista do Clube Disney. Depois nós descobrimos Pois, nós- isto há muito tempo. Há 5 minutos. Um dos primeiros trabalhos que eu tive. Nós Guionista do queremos Clube muito Disney. falar sobre isso. Nós não mentimos, Sim, nós- sim. e queríamos saber, e estávamos com um amigo nosso que nos fez essa pergunta: o que é que tu escreves para o Clube Disney? Epá, escreves aquelas... Lembras-te? Lembro. Escrevia as entradas das VTs e agora vamos ver o Mickey não sei quê. E agora escrevia aquelas coisas super entusiasmantes nessa altura. E nós estamos a falar dos anos 90. Epá, talvez... Eu faço sempre a minha regra, é sempre a Expo. A Expo foi em 98. 98, eu acho que... Não, aquilo foi também era. início dos anos 2000. Ok, início dos anos 2000. E portanto, tu só estavas a fazer isso? Eu na altura estava nas produções, houve uma altura de pouco trabalho e eu falei com o Nuno Artur e disse, pá, não há aqui nada para fazer, meu. Ele disse, pá, tenho aí uma cena que é o Clube Disney. Eu adoro o Clube Disney. Mas pá. era um SPF que faziam o Clube Disney? Não, mas ele tinha o contacto. Ok. Tinha o contacto. E eu disse, pá, eu cresci, eu adoro o Clube Disney. Desde miúdo foi o meu sonho escrever para o Clube Disney. E portanto, foi divertido. No fundo, mesmo não sendo assim um trabalho muito Epá, entusiasmante. quando tu começas, tudo é aprendizagem. E ficas fascinado com tudo. Eu na altura olhava para aquilo e estava fascinado, porque estava a trabalhar com a Disney, que é a maior Sim. empresa de entretenimento do mundo. Pá, e estava a aprender imenso. Quando começas eu não tive, ou menos eu não tinha nenhum tipo de problema em fazer os trabalhos mais estranhos, porque tudo era aprendizagem. Tudo me serviu. Achas que havia mais trabalho nessa altura quando começaste? Claro, Porque claro. está mais difícil começar agora. Não. Principalmente escrever para televisão, diria, não sei. Não sei. Ou seja, eu acho que o mercado hoje está mais aberto, mas é uma coisa. Na altura havia pequenas coisas a fazer. Hoje em dia essas pequenas coisas desapareceram. Hoje em dia há mais trabalho de monte, ou seja, há mais séries, acho que começa a haver uma produção mais consistente, mas é tudo coisas de monta para pessoas que tenham experiência. É mais Uma difícil pessoa... lá chegar. Exatamente. Exato. É isso. Quem começa agora é mais complicado, mas quem está no mercado é uma excelente altura. Pois, exato. Mas isso nesses anos 2000, portanto, aquilo como é que era? Aquilo era filmado no estúdio SCAD de uso? Vocês tinham alguma... Clube Disney? Sim. Eu Era ainda não filmado. saí do Clube Disney. Aquilo era ali perto da Sé, era uma coisa que era, já não me lembro, da ID, era uma empresa de produção qualquer que fazia aquilo e era tudo filmado lá. Eu lembro que era a Carla Salgueiro numa altura, o Granger também acho que estava. Sim, é um clássico. Clube Acho Disney. que Não, A sorte não tu sei a época, tiveste, mas... Henrique. A sorte tu trabalhei tiveste. com toda a gente. E depois a dinâmica era tu, depois tu conhecias os atores e assim, ou havia uma distância de não dava para conviver? Ou... Não, dava, só que naquela altura eu era tipo miúdo deslumbrado que andava lá tipo a conhecer este, a conhecer aquele. Tinhas que idade nessa... Epá, tinha acabado a faculdade, teria 23, bem. 23, faculdade de Direito. Exato. Pois, tinha essa... Lá está, na altura, vendo as produções fictícias ali a dar no duro, havia mais facilidade Sim, de se ir porque diretamente para um... Claro, aquilo funcionava como uma agência a sério para quem escrevia. Depois houve uma altura que eles começaram a ganhar um nome a sério, uma mais respeitabilidade. clientes. Pá, e havia sempre imenso trabalho. Tu estavas lá, tinhas claramente a garantia que tinhas trabalho. Eu ali naquela altura já não me lembro porque que estavam a acontecer poucos projetos e disse, não está a acontecer nada. Ele disse, arranjou-me logo essa cena do Clube Disney. Nunca ficaste, por essa experiência, interessado em estar mais na indústria da animação? Ou percebeste logo, isto vai ser complicado para um português isso hoje em entrar dia- nessa rota? Eu- Ou quando diz animação, diz ou seja, os produtos Disney mesmo, não precisa de ser animação. Não, os produtos Disney não é uma coisa que me atrai. Os produtos de animação Disney não é uma coisa que me atrai. Gosto das coisas da Pixar, que têm a ver com
Mas a animação que realmente que eu gosto é o Family Guy. Isso, pá, dava, sei lá, dava tudo para fazer um Family Guy cá. Adoro aquilo, adoro. Porquê é que Sou achas fã. que não se... Não se faz. Porque é muito transgressivo, é muito arriscado e porque, epá, é muito caro a animação, é mesmo muito caro fazer. Eu tive ainda umas experiências há uns anos atrás de tentar saber quanto é que custaria, epá, e o preço, não sei se hoje em dia modificou, talvez seja mais barato, mas o preço por minuto de animação era uma coisa, pá, astronómica. Mas tinha já uma ideia, um guião, um piloto? Não, nada? sabia que queria fazer uma coisa estilo Family Guy, ou seja, aquele estilo de humor. Agora, o que seria depois, não faço ideia. Mas uma coisa muito básica e muito simples do ponto de vista da animação, porque o que me fascina no Family Guy não é a animação em si, o que me fascina é a possibilidade de dar enquanto guionista, que ali tudo é possível e de repente ele está aos dedos e está na lua. Sim, os flashbacks. Exatamente, é essas facilidades que a animação te dá, que tu podes fazer tudo e mais alguma coisa por um custo razoável, não é? Que em ficção é impossível. Não pensaste em nenhuma sequência de animação para pôr do sol? Podia ser... Não bate certo. Não bate certo. Se bem que tipo, se fosse Aquelas coisas que em tens de tomar em stop uma... motion era Exato. giro. Isso era Sim, giro. sim. Isso é stop bem. motion. O Community fazia isso, não tinha os seus episódios Sim, há em várias stop séries de motion. comédia que gostam de fazer esses saltos, mas pronto, Sim. tem um bocadinho mais dinheiro, não é? Sim, Para brincar. tem- Dentro do género, dentro do Fazer- género. Isso isso estás a dizer dessa liberdade criativa. Eu lembro-me quando falámos eu e tu a primeira vez, tu disseste que com o pôr do sol nunca tinhas sentido tanta liberdade. Exatamente. Isso é bom e é meio pesado pensar, tipo, tu que já passaste por vários trabalhos e do nosso imaginário do que é a comédia portuguesa, ao fim de tantos anos isto deve um bocado dar cabo da cabeça, ou não? Epá, sim, mas tu habituas-te só quando tens. É que aqueles animais que sempre viveram em cativeiro não sabem o que é liberdade. De repente, dás-lhe um cheirinho de liberdade e espera lá, descobre o mundo. E foi como aconteceu. Eu de repente, no pôr do sol, não tinha o RTP nem o Fragoso em cima de mim a controlar-me os textos. O Manel também confiava totalmente e eu dei por mim, tipo, olhar em volta, mas ninguém. Posso dizer isto? Percebes? Claramente essa sensação. E foi aí que eu me apercebi que, sim, realmente, nos últimos tempos, tu estás sempre condicionado de uma forma. Às vezes é de uma forma inconsciente, às vezes não tens ninguém, mas estás inconscientemente formatado e condicionado. Epá, eu ali, à medida que fazia coisas um bocadinho mais fora, sentia exatamente o oposto. Sentia a palmada nas costas a dizer: pá, isto é tão giro, isto é completamente fora. Mas dá para. Posso mesmo ir? Posso ir? Vou. O que faz E com que pronto. uma segunda temporada seja muito mais... Ganhos, o medo seja maior. Acima de tudo, o medo foi muito maior. O medo da segunda temporada foi uma coisa muito angustiante. Eu demorei imenso tempo a começar a escrever. Dizia a toda a gente que estava. Não, isto está aqui a trabalhar. Não estava a trabalhar nada. Estava cheio de medo de um lado para o outro. E andava a disfarçar. E ia para a praia. E fazia outras coisas e tal. E dizia: mas estás a fazer o quê? Não, pá, os personagens estão dentro. Não estavam nada dentro de mim. Esse processo do escritor. É, não exatamente. Estou aqui. Isto não é quando eu quero. Isto é quando eu. Dava cheio de medo. Claramente. E já agora, já que estamos a falar disso, vai sair o filme, não é? Como é que é o processo... Não sei, já tinhas escrito alguns filmes, não? Os Já, Pecados já, Rurais, sim. o Este é o quarto filme que eu escrevo. quarto filme. Mas aqui é... não, Sete Pecados também vem de uma série, não é? Que também escrevias. Mas eu fiz um com o Edgar Pera que era escrito por mim, por Frederico Pombares e pelo Roberto, que era Virados do Avesso, Uhum. que assim era uma ideia totalmente original. Depois escrevi um telefilme que era a adaptação do Leão da Estrela, era o Lampião da Estrela, com o Herman. Ah, sim, exatamente. Que entras, não é? É o teu único Faço, papel sim, amor, que faço. está no IMDb. É esse. E faço, não, em Cebola Mol também faço de empresário do Cebola Mol, numa coisa de Cebola Mol. Ei, bem, isso é... Faço o Ricky Jorge, que é o empresário do Cebola Mol, uma coisa muito curta. Mas como é que é essa transição? É só pegar nas personagens que já conheces bem e escreveres de igual maneira? Para o filme? Sim. Não. Acho que é completamente diferente. Ou seja, a televisão, o cinema precisa de uma substância muito maior. Em televisão tu aguentas um personagem muito mais levezinho, sem substância. Em cinema isso é muito mais Tens a complicado. camada, mais camada. Sim, camada. tens de estar muito mais camadas e depois é completamente diferente a relação. E depois mesmo quando escrevo tenho que pensar visualmente muito na cena, que é uma coisa que em televisão não penso muito. Sim, é mais Pois é diálogo isso. ali a Diálogo despachar. e deixo muito ao Tu não realizador para sentes que fazer a isso mise en podia scène. prejudicar de alguma forma a tua escrita ou podia acrescentar valor? Se bem que vocês são um grupo Não, de três, sempre pois, a pensar, é mais fácil. Exatamente, ou seja, E um nós, realizador metido também, pronto, o que aconteceu foi que toda a parte visual do filme foi pensada pelos três, com o Manel obviamente a ter o maior input nessa parte visual. Eu quando me sentei já tinha esse universo visual todo na minha cabeça, portanto eu dediquei-me só aos diálogos, mas imaginando que eu não estava a trabalhar com o realizador e com o Rui Mel, que era só eu sozinho, tinha que em cada cena, as descrições são muito mais detalhadas, enquanto que em televisão eu escrevo os diálogos, depois a mise en scène, o realizador logo trata disso.
Se bem que lá está, hoje em dia as séries são cada vez mais cinemas e as boas séries já têm esse cuidado. Não sei se vocês Sim. fizeram o exercício de ler um guião do Breaking Bad. Aquilo é maravilhoso de ler, ou seja, tu lês aquilo com gosto, não tens que ser É guionista. literatura já. É literatura, um romance, exatamente. Exato. Charlie Kaufman também faz. Exato, também faz isso. Exato. Os guiões são fantásticos para ler. Diz. E eles tratam-te como no Being John Malkovich. Não. Já tiveste alguma experiência assim do argumentista que é escorraçado para longe do set? Epá, não, sinceramente nunca tive. Cá não Mas- se faz muito isso. Não, mas já vi acontecer. Não vou dizer com quem, mas já vi acontecer. Em off. já vi acontecer. Depois fica para o Patreon, que não Exato. temos. Sim, depois vais fazer aí uma coisa maluca. Sim. Depois dizemos de que é. Mas essa escala ou essa dimensão proporcional a Portugal que Pôr do Sol atingiu, o guionista pode se sentir meio estrela ou achas que isso também tipo, o Não, guionista não. sempre esteve em segundo plano em Portugal? Epá, sim, não há. Estrela à nossa medida Eu sei, também, eu sei, tudo eu sei. ajustado. O que é importante é haver uma importância do guionista dentro do processo. Isso é importante. Ou seja, ter a mesma importância que o realizador ou que o produtor, ou seja, ser-lhe dado esse protagonismo, mas esse protagonismo na tomada de decisões. Depois tudo o resto, isso não interessa nada. Não interessa nada. Agora, interessa, sim, ele estar presente nas reuniões e a opinião dele ser ouvida, como foi aconteceu no Pôr do Sol. Isso é muito importante, ou como acontece nos Estados Unidos, os americanos terem os showrunners. Pronto. Isso é muito importante. Agora, tudo o que vem a seguir, não, isso acho sinceramente que não é a minha praia, acho que não é a praia dos argumentistas. Há um ou outro caso, esqueço-me sempre o nome dele, o tipo da Polinésio, o Tiki. O Taika. Sim, Taika Waititi. os nomes só péssimos. Ele é uma rockstar, não é? Exatamente, Exato. ele Agora, é exato. guionista, realizador e ator e é rockstar. Ou seja, tu quando começas a misturar guionista com qualquer coisa, aí já dá para subir esse Sim, patamar. dá o salto. Quando és só guionista, são todos. O Kaufman, por exemplo, é um gajo interessantíssimo. Mas é um gajo tu- estranhíssimo também. Tu pões o gajo em cima do palco e aquilo. As pessoas, passado um minuto, estão super Não, deprimidas. isso nota-se nos filmes em que ele escreve e realiza. É daqueles que precisa de um outro apêndice para fazer o seu projeto, senão. Tu vês em Hollywood, quando é nos Oscars, quando é a entrega do Oscar de melhor argumento, é sempre o momento mais awkward. É um sempre um gajo que nerdzinho aparece que vai lá. um gajo branco, não está bronzeado, não está, o fato está 2 números acima, e ele vai lá muito nervoso, diz umas coisas. Porque é assim. Sim, nós também estávamos a ver há um bocadinho um documentário, antes tínhamos para aqui um documentário de animação e também a malta da história. Estivemos a também ver era como faziam o Johnny Bravo, não sei se conhece. Conheço, mas não vi isso. Mas aparece Seth MacFarlane muito novinho. um computador todo nerd. Sim, muita cromo. E nós estávamos a constatar isso, que era em todas as fotos de grupos, mesmo o da Pixar que estávamos a ver antes de virmos para aqui, era só os maiores nerds. Se vocês querem deprimir-se, vejam as fotos da sala de argumentistas do Saturday Night Live. Sim. E dos Simpsons também. Dos Simpsons eu nunca vi, do Saturday Night Live, aquilo é uns geeks num canto, parecem uns animais que tiram carne à parede e fecham uma porta e eles estão lá fechados. E eu acho que tem muito a ver, porque isto tem que ser uma coisa um bocadinho. Tens de estar um bocadinho recolhido e um bocadinho no teu mundo para conseguires escrever e afastar-te um bocadinho. Agora, é importante teres essa relevância na tomada de decisões. Isso é muito importante e isso não acontece em Portugal. No Pôr do Sol aconteceu, mas normalmente não acontece. Agora, há outra parte, o aparecer nas revistas, isso não Mas tu interessa achas que para ti foi bom escolher uma profissão onde estavas mais recolhido? Vem naturalmente que eu sempre tive ansiedade e fobias e essas coisas todas. Eu estar em cima de um palco é uma coisa que não fico nada confortável, portanto o estar nos bastidores é uma coisa que sempre me agradou, porque estava a fazer aquilo que eu gosto sem me expor. A exposição não é uma coisa com que eu lido muito facilmente e não percebo como é que os atores lidam tão bem com a exposição. E hoje não percebes? Não percebo. Acho que é uma coisa... O medo de ultrapassar o medo do ridículo é uma coisa que eu não percebo como é que eles conseguem, mas conseguem, os bons têm mesmo que o conseguir fazer. Mas colocar isso nos outros é mais fixe, não é? Sim. Percebo que sim. Exato. Sim. Não, mas por exemplo, também Projetar. tivemos a ver Mas antes. se calhar de um ponto de vista psicanalítico é isso que acontece. Eu estou a projetar coisas que eu não E se consigo me acontecesse fazer. isto? Deixa ver. Sim. Experimentar primeiro com esta personagem. Sim. E acontece, vocês têm o Larry David, a vida dele é feita dele projetar nos outros coisas que aconteceu com ele e coisas que ele gostava de dizer. É uma mistura das duas. Mas isso, por exemplo, no caso, por exemplo, do The Office, onde os atores também eram guionistas, isso é uma coisa meio rara, que então em Portugal é raro isso acontecer, talvez tenha acontecido algumas vezes. Tu nunca te apeteceu tentar testar esse modelo? Ou será que esse modelo pode ser testado agora, que há uma maior atenção ao texto? Nós falámos sobre isso. Dá, aqui, mas ou seja, comigo eu experimentei isso no Ferrativo. Exato, por exemplo. E experimentei isso de uma no maneira canal que muito não sei se simples. viram, ainda dá para ver, acho eu. Acho que sim. Não sei. Ou então no canal do Ferrativo. Exato, Ou no canal do Ferrativo. sim. A única maneira de eu fazer uma coisa dessas é em que não tenho obrigação nenhuma de ganhar dinheiro, de ter audiências ou que corra bem.
seja, não há nenhuma entidade patronal acima de mim. Ok. Pá, isto tem que correr bem. Não, em que eu faço isto perfeitamente o que me apetece, sem pressão nenhuma. Mas isso é por uma descrença de que não vai ser uma coisa Não, mainstream? não. Ou... É que assim não sinto a pressão de isto tem que correr bem, Ok. isto não sei o que, percebes? É uma coisa feita e tem que ser feita entre amigos. Mas o Porto Sol já pesa um bocadinho. Já Não, tem- mas estou a dizer aparecer. ok, aparecer, sim. Pois, sim. pois. Só nessa maneira em que as pessoas que estão ao meu lado são amigos, nenhum é profissional. Se entrasse um profissional, eu já. Yeah. Não vou estar a Sim, comparar. o Ferrativo, aquilo é a casa de quem? Era a casa que nós alugámos para trabalhar. Era o nosso Exato, escritório. é o vosso cubículo onde estão Era vocês os onde três, nós não é? escrevíamos ali. Exato, Portanto, por isso, sempre bora aproveitar não isso. é super para, familiar, né? para dar palmadinhas nas costas ao convidado, mas por acaso é dos programas que as pessoas, quando me falam do Canal Q, que não é assim tantas vezes, referem sempre. Vocês tinham ideia de que aquilo estava a correr minimamente bem, as pessoas aproximavam-se, Nós diziam... apercebemos que aquilo tinha sido uma coisa, estava a ser uma coisa qualquer estranha, quando um dia no solar dos Nunes, ou solar dos Cruzes, não sei, um dos solares. Onde vão os argumentistas? Não éramos, nós estávamos a pagar, por acaso. Era, Quando os argumentistas, quando não exatamente, quando há algum ator que quer fazer um projeto ou um produtor diz, pá, temos de falar sobre um projeto, onde é que querem ir? Pá, eu gosto muito de solar dos presuntos. Pronto. E então estávamos lá e houve alguém que veio ter connosco a dizer, pá, eu trabalho com os chutes, eles estão ali, eles gostavam de falar com vocês, que os gajos são super fãs do Ferrativo. Os chutes, e nós ficámos um bocadinho. Onde é que está a câmara? Quando é que aparece o Nuneiro? Nuno Graciano. Quando é que aparece o Graciano ou o Nuneiro? Mas não, os chutes eram mega fãs. Espera, o que é que eles disseram? Isso é super É cómico. pá, sim, que viam sempre Mas em conjunto, era ótimo eles juntarem só para ver o Ferrativo. Não sei. Depois dos ensaios, Não juntavam-se. sei, porque não estavam todos. Acho que quem é que estava? Era o Calu. Estava só o Calu e mais outro. Estavam dois. Epá, e disseram-nos que pá, a malta vê sempre isto e não sei o quê. Eu tipo, rimo um bocado e depois conheço outra malta que trabalha com eles e disse: não, os gajos são mesmo fanáticos. Mas fanáticos como? Pá, antes de entrar sempre que estão juntos, estão a ver e sabem coisas de cor. E eu fiquei, sabem coisas de cor. E depois percebemos mais tarde, que tínhamos um target específico que era malta das touradas e cozinheiras. Uou. Nós sempre estávamos no restaurante, as cozinheiras queriam sempre vir falar connosco e dar-nos parabéns do Ferrativo. E quando passávamos no Campo Pequeno, em dia de tourada, pá, vinham tipo montes daqueles gajos de Santarém, olha essa malta, pronto, o Agrobete gostava muito daquilo, vinha ter connosco, grandes palmadões nas costas, grandes malucos! E não, obrigado e tal. Portanto, tínhamos ali... Vocês nem podem fazer aquele estudo de marketing que se costuma fazer, porque é impossível. Não vale a Cozinheiras pena. e tipos de Santarém. Exatamente. Como é que fazemos aqui um plano? É e vendemos forcados e cozinheiras. Portanto, se chegarmos um dia a um canal, até acham que isto pode chegar a um público, meus amigos. Forcados e cozinheiras está garantido. A partir daí. Ainda acontece aquele clichê do és comediante, faz aí uma piada, não sei o quê. Já te aconteceu isso? ao menos? Não. Acontece-me tenho lá um gajo para que é muito devias levar este gajo para escrever. Ui. Pá, tenho lá um gajo no banco, pá, que o gajo. No A banco? sério? Toda a gente se parte com Os do banco são os melhores sempre. Tem sempre um gajo no banco. E tu o que é que A melhor respondes? história. Ah, pá, não, eu- conta essa história. Conta essa, não vais te A esquecer. melhor história que eu tenho não é comigo, foi na altura das produções. O Ricardo dos Pereira um dia chegou que tinha tido um acidente no dia anterior com o carro. Pá, uma coisa mínima, um toque com o carro. E então ficou lá a polícia com ele, enquanto tinha o reboque e não sei o quê. E o polícia às tantas, para fazer número, o Ricardo pôs o polícia a ser beirão, não sei se era, mas dava jeito à história. Então o polícia me perguntou, então você, o que é que você faz? E o Ricardo disse, eu sou argumentista. Argumentista? Só o que é que isso é? Olha, agora estou a escrever piadas para o Hermano José. E o polícia diz, piadas para o Hermano José? O Hermano José tem piada por si, homem, não precisa de ninguém que escreva piadas. Que bom! Pá, e é exatamente o resumo do que é. Ele tem piada por si, não é preciso. É. Por acaso E lembro-me outra, dessa espera, aula. já agora duas que ilustram bem. O Eduardo Madeira, uma vez num consultório de dentista, estava o dentista a dizer: o que é que você faz? Argumentista, vi na sua ficha que era daqueles fanfarrões. Vi que era argumentista. Isso é o quê? Você argumenta? É dos que argumenta. E o Eduardo: não, eu escrevo guiões. Escreve guiões. Com o bisturi, já Explique-me lá isso. E o Eduardo diz: olha. Se isto fosse um filme, neste momento isso que você acabou de dizer era eu que tinha escrito. E o gajo ficou lixado e nunca mais disse nada. A sério? A sério. Aí que bom, fogo. Eu ia dizer que lembro-me dessa aura de quando as pessoas começaram a descobrir que o Herman não dizia as coisas sozinho, que tinha um grupo por trás. Isso era bom para As pessoas vocês? ficavam escandalizadas. Ou era bom para vocês as pessoas não saberem que havia argumentistas ou era mau? Epá, Ou era indiferente? Era indiferente. Ainda por cima estamos a falar aí sim, no início dos anos 2000, nós estávamos tão fascinados e ocupados com o dinheiro que ganhávamos, não tínhamos tempo para mais nada. Não ganhava-se, não fazia ideia, ganhava-se muito, muito dinheiro. Tipo o quê? Epá, na altura eu lembro tipo de Podes dizer geral, vá. não, Só para eu 600 chorar. contos, assim uma coisa... 600 contos. Era uma brutalidade naquela altura. Era uma Estou a brutalidade. tentar traduzir em euros. Que momento. Gastaste cruel. 3 mil euros 3 mil euros há quantos anos atrás? Início dos anos 2000, há 20 anos atrás, 3 mil euros
a fazer só, a trabalhar um dia por semana, por mês. Fu. Ganhava-se muito dinheiro. Vou andando. Não, e entretanto, Chegámos e tarde. era quem fazia só isto. Pois, pá. Quem fazia só, por exemplo, o programa do Herman. Depois imagina que fazias a contra-informação, ou ao Paraíso Filmes, ou escrevias um filme, ou uma peça de teatro. Pá, mas toda a gente ganhava. Os atores ganhavam, os produtores. Não éramos nós que éramos extremamente bem pagos. Havia muito dinheiro, portanto, Mas uma pergunta filosófica. Porquê é que achas que isso é irrepetível? completamente irrepetível. E porquê? Porque na altura, ou seja, isto... É por causa do Herman? Não. A questão do... Estás a falar da questão do dinheiro? Sim. Não. Isto tem a ver com o número de pessoas que viam televisão. Ou seja, a publicidade é feita e paga-te em função do número de pessoas que estão a ver. Vai ver os números com quantas pessoas é que viam televisão há 20 anos e quanto é que vêm agora. Certo. Antigamente, por exemplo, o Festa é Festa, que é a novela mais vista, faz 700 mil espectadores. Há 10 anos uma novela fazia 1 milhão e tal, 2 mil, Exato. 2 milhões. Portanto, o tipo que está a pagar a publicidade, que é depois quem paga o produtor, quem paga a mim, o ator, diz, não, meus amigos, a minha mensagem só vai chegar a muito menos gente. Portanto, não chegaria a aparecer outro Herman agora. Já não estamos nessa fase. Não, porque tu tens com as devidas distâncias, não tem nada a ver. Para mim, o Herman será uma coisa completamente irrepetível, uma pessoa marcante, e para mim foi a gênese do estilo de humor que eu gosto em Portugal. Tens o Ricardo Araújo de Pereira, que tem um estatuto hoje conhecido. E é impossível um programa do Ricardo pagar alguma coisa como o que ele recebia a trabalhar para o Herman. É impossível. O mercado já não está assim. Porque, entretanto, diversificou-se. Ou seja, tu tinhas o país inteiro sentado a ver o Herman Enciclopédia. Hoje não tens. Exato. Não tens. Pois é isso. Um festa a festa, se calhar há 30 anos ou 40. Um festa a festa há 30 anos tinha o país inteiro sentado a ver aquilo. Pois. Exato. Mas isso é meio perigoso para o género de comédia. Ou seja, o que é que acontece? Acabas por trabalhar mais, porque tens mais pequenas coisas, mas não tens um porta-aviões onde tu trabalhas, fazes só, por exemplo, tu na altura, se quisesse, fazias só o Herman, trabalhavas 1 ou 2 dias por semana e não fazias mais nada. Não, resto do mês. Pronto. Pois. Mas, por exemplo, o pôr do sol, há várias explicações para o sucesso, não é? Mas um dos que eu identifico é do oásis que existe, oásis não, ou da falta de comédia nas televisões, não é? Não era falta de comédia, era falta de um estilo de comédia. Ou seja, o que acontece é que há uma comédia um bocadinho mais... Brejeira, assim. Sim, há uma comédia popular que Sim, existe sim. e há a comédia popularucha. Não vou dizer qual é que é popular e popularucha. Eu adoro a popular, não tenho nada contra, tanto que escrevi o Terra Rural e orgulho-me de ter escrito, e eu gosto daquele humor. Eu gosto do humor popular. O popularucho não tenho paciência, não tenho paciência porque acho que é mal feito, acho que é preguiçoso. E depois há outro estilo de humor que assim é que está em falta, que é um humor um bocadinho mais transgressivo, que não é óbvio, e esse humor está em falta. Esse humor, tu quando fazes o pôr do sol, tu vês que há uma série de gente que as maltas dizem, essa malta não vê televisão, até podem não ter visto o pôr do sol. A maior audiência do pôr do sol foi na RTP Play, mas estão lá. Certo. O público está lá. O público não é? está lá. Pode e, ser diferente do que era há exatamente, 20 anos. a maneira ou como 10. vai consumindo. Provavelmente não é todos os dias em casa àquela hora, porque já não acontece, já não é no linear, mas põe na box para trás, vai ver a RTP Play, depois partilha um clipe no YouTube. E as formas de visualização hoje em dia são Sim, o completamente Porto Sol diferentes. teve aquela coisa boa também de viver muito das redes, de Totalmente. pegar no clipe, pegar na frase. Totalmente. Achas que isso é por causa também do name dropping? Não, é que aquilo é uma coisa que sempre me irritou, mas isso não foi só a mim. Eu e o Roberto falámos disso montes de vezes. O problema que os canais têm, que tu não podes dizer João Baião, não podes dizer Herman José, não podes dizer Range Rover. Uma coisa é dizer Range Rover no sentido de estás a promover a Range Rover. Não é tipo como se faz Olha nas só novelas. aqui o meu Range Rover. Bem, cheguei no meu Range Rover, portanto a viagem não me custou nada. Isto é uma coisa. E diz outra coisa é, tu compraste um Range Rover. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que o carro é caro. E estamos a dar uma novidade. As pessoas não sabem que os Range Rovers são caros. O público burro vai ficar surpreendido. E o que é que isto faz? Faz com que os diálogos depois não sejam verosímeis. Tu vês pessoas a falar em que não fazem referências à cultura popular, não fazem referências a marcas, já não dizem uma asneira, que já é outra. Portanto, tu vês umas pessoas a falar de uma forma higiênica. Como estás? Acabaste de chegar agora? Ainda bem que te vejo. É aí que tu vês e não vês um diálogo de uma asneira, uma referência popular. As Birkenstock, essas coisas são coisas que se falam, meu. A gente fala disso e faz parte da nossa interação social, faz parte do nosso vocabulário e faz parte das conversas que temos. E o Pôr do Sol teve essa. Não foi uma inovação, foi tipo, de uma vez por todas, começámos a pôr algumas coisas e a testar na RTP se aquilo passava. E eles começaram a perceber, sim, isto realmente não estão a fazer publicidade a nada. Pronto, e nós então começámos a seguir, e chegámos a uma altura em que já não era problema nenhum falar em Range Rover, em Ford, em o que é que seja, desde que não seja numa lógica de publicidade. No filme ainda há mais. Mas eu confesso, não sei bem porquê, mas sempre que tinha ali uma referência de nome conhecido, aquilo afastava-me um pouco, não sei bem explicar o... Afastava-te? Sim. Pois sim, não, vai, perfeitamente legítimo. Depende de... Talvez podia ser por estar mal inserida também, podia ser a culpa nossa. Culpa minha, neste caso.
estar mal inserida, porque se estivesse bem inserida, não deveria ter esse efeito. Não eram todas, mas... Não, mas Não, lá mas está. é assim, se não- não eram todas, era sinal que as que fazias isso, o erro era meu. Percebes? Porque lá, olha, a mesma coisa que eu me queixo às vezes no Joker do Todd Phillips, há ali Filme. um momento dramático em que ele entra no frigorífico e a câmara está-se a afastar, só que a câmara bateu em alguma coisa Sim. e fez-me perceber que não é um filme. Havia algumas dessas entradas que tirava completamente da cena, que era, estava absorvido e aquilo, pá, não sei explicar. Mas isso provavelmente, sinceramente, é erro de guião. Se isso acontece, é porque é um erro de guião. Porque, na verdade, se isso está a acontecer, é o momento em que se quebra aquela convenção que há entre o espectador e quem escreve. Ou quem Eu cria. acho que o que aconteceu connosco, pá, eu fico sempre, eu acho que, não sei se falei, ou pelo menos ao Manel disse, eu fico sempre contente com algo de comédia em Portugal que tem sucesso, o que vai sendo raro. E nós que somos sempre mais críticos porque trabalhamos no canal, e quer dizer, não é que sejamos grandes entendedores de comédia, mas trabalhamos ou seja, enquanto o entusiasmo de algumas pessoas que não viam comédia estavam malucos com o pôr do sol, nós éramos às vezes mais críticos. As pessoas às vezes até levavam a mal quando diziam, não, mas tu estás a brincar. Isso até foi algo divertido. Uma das perguntas, a sério, isso foi, é tipo, não, calma, eu conheço o Henrique. Os defensores. Sim. Isso foi meio tipo, não, tu estás a ser meio não estou a ser hater, Mas, estou olha, a mas conversar antes, sobre... mas antes de continuar, isso é perfeitamente normal. Eu vejo comédia de uma maneira completamente diferente do público em geral e sou muito mais crítico. É isso, em relação é aos isso. comediantes portugueses e estrangeiros. É Claro, igual. claro. Mas a minha pergunta, todo este contexto veio na próxima pergunta, que é, às vezes nós temos fenómenos em Portugal, pode ser sobre o pôr do sol ou de outros, em que nós vamos até esmiuçar até ao fundo do que é que aquilo pode dar. Tu achas que não pode haver às vezes um risco? Agora vamos ter um filme, que é também um produto bastante E os diferente. concertos E os também. concertos. Às vezes não se pode esvaziar uma coisa e depois de repente daqui a uns anos já ninguém se lembra. Mas Não há esse mas receio claro, vosso. Não, claro, então nós não aceitámos fazer mais nenhuma série por causa disso. Porque nós, como vocês sabem, nós podíamos continuar a fazer aquilo mais não sei quantas séries e não era mal pago. Certo. Não era uma coisa mal pago, porque aquilo estava a resultar a vários níveis. E nós decidimos que não. Só decidimos fazer um filme porque uma lógica cinematográfica é completamente diferente. Não, isso é verdade. A escrita é diferente, o trabalho do Manel é diferente, o trabalho dos atores. Ou seja, tu em cinema não aguentas uma especificidade que há na televisão, porque em cinema estás muito em cima, eles têm que ser muito mais contidos, a minha escrita tem que ser diferente, o Manel tem que realizar para não ser um episódio televisivo, e acho que conseguiu. Ou seja, achámos que era um desafio diferente. E só Agora, podia ser feito com todas as coisas, pelo menos 2 temporadas. Fazer um filme depois de uma primeira. Sim, não fazia seria- sentido. E percebe-se, não é? A Agora, escolha. como vocês podem imaginar, nós já tivemos da parte das exibidoras, distribuidoras, a conversa de se isto resultar, tem que fazer outro. E nós já dissemos 500 vezes, isto acabou aqui. Ok. Uma coisa é os Jusquisto, é uma banda, não tem nada a ver com a série. Sim. Não tem a ver com a série, Vive por mas. si própria, não é? Exatamente, Sim. vive por si próprio, aqui era um universo à parte, escreve-se um Shoot It Up e eles fazem 3 horas de concerto em Shoot It Ups. Portanto, não há problema nenhum, é Shoot It Ups. Outra coisa é criares o universo, criares a série, fazeres. Portanto, nós dissemos já várias vezes e repito, é o filme e acabou. Até porque já sabemos o que é que queremos fazer a seguir. Sim, senão ultrapassa o Anjo Selvagem, não é? Não é aquela coisa, é deixar saudades, meu. Deixar Pois, saudades, é pá. isso, é isso. É deixar saudades. Sim, eu acho que a tua pergunta era um bocado... É um bocado por aí. É tão para bom dar deixar tempo. saudades. Às vezes não damos tempo às coisas. estamos Mesmo a sempre- segunda temporada foi ali muito em cima também. Ali. Mas isso era, ou era naquela altura ou não. Pois é. Depois, lá está. Depois já não dava, não é? Já não dava. E pronto, e nós decidimos fazer, e quando fizemos a segunda, pronto, está feito, imagina, RTP, não, tem que fazer, e depois já tens marcas que vêm ter contigo a dizer que querem patrocinar, as 500 ofertas tivemos para fazer 500 coisas e não aceitámos nada, aceitámos só o filme, sim, e dentro do filme há patrocínios e tudo mais, mas é o filme Inventados. e acabou. Há os dois. O filme, bem, como sabe, aliás, nós cruzámos lá nos encontros do cinema português, tiveste um belíssimo bate-boca com o Paulo Branco, podemos falar, o Chico não estava lá. Por acaso nem te contei contei-me isto. tudo. Não, é assim, tu melhor do que eu até sabes que o Paulo Branco diz coisas muito fortes quando viram o microfone, quer seja no Parlamento ou em sítio qualquer. E pronto, é das pessoas mais influentes Tem que do vender o cinema. seu, não é? Exato. E ele usou o termo, se calhar tu lembras-te, mas ele usou um termo para descrever os filmes, ou assim, tipo os filmes populares, ou os filmes mais comerciais, mas mandou uma bicada aos jovens. E o Henrique virou-se e disse: olha, eu por acaso sou o autor um dos autores de algumas dessas. Mas ele usou qual? Mas estavas no público ou estavas no Não, painel? não estávamos lá. Eu estava Era só, toda a gente. o ano passado estive no painel, que este ano era? estava só a assistir. Qual é que era a expressão? Já não me lembro. Já me vou lembrar. Já me vou lembrar. E aquilo,
E depois o Henrique deu-lhe um soco, foi muito estranho. Não, estou obrigado. Era à espera de ouvir, não é? Epá, é que isto é muito Mas simples. é muito cheio, ou seja, isto para dizer que é sempre aquela coisa comercial, autor, blá blá blá. Mas é que existe, e depois as pessoas vão contra isso, não vale a pena. Há um cinema que é arte e há um cinema que é entretenimento. E nada contra. Para mim, o que falta em Portugal é um cinema que esteja no meio, que esteja entre a arte e o entretenimento. É isso que faz falta, porque nós temos as coisas de um lado, o Corral de Moinas, os Balas e Bolinhos, temos isso do entretenimento extremos, não é? puro. Exatamente, e depois temos os intelectual, filmes o experimentais autor. de 3 horas a olhar para uma árvore. E os dois, para mim, têm que existir. Faltam os rabo-peixes desta vida, não é? Isso, Ali no meio. falta uma coisa no meio. O Scorsese não é entretenimento e arte ao mesmo tempo. Pois, exato. O Spielberg não é arte e entretenimento ao mesmo tempo. É isso que nós em Portugal não temos. Tivemos o António Pedro Vasconcelos durante algum tempo, que infelizmente agora não filma tanto, que era quem estava mais perto desse meio. E de resto não temos. Eu acho que para existir este cinema experimental, que eu acho que tem que existir, tem que ser apoiado, porque é um bocado a vanguarda de todos os outros, e toda a gente vai lá buscar alguma coisa, mas tem que haver uma indústria que pague os técnicos, que me pague a mim, que pague os atores, e não é este cinema deste extremo que vai pagar isso. É o que está no meio, não é o da outra ponta, porque esse paga-se a si próprio. É o do meio. Os Estados Unidos funcionam e têm este espectro todo de cinema porque têm no meio uma grande parte da indústria que faz esses filmes para toda a gente. E a minha questão, depois eu acabei por jantar lá e falarmos sobre isso. Com o Paulo? Sim. E a questão é que... Boa. Sim, porque a questão é que... Deve ter sido Qual animado. é que é o primeiro... Fui-me embora, pá, não devia ter ido. Eu tinha tirado os X's, acho que não conseguia Qual é jantar. que é o primeiro filme que se vai ver? Ou seja, o primeiro filme que o miúdo vai ver, começa a ir ver o Malik, é o primeiro filme que vai ver, a mãe leva, vamos É o ver o Tarkovsky. Malik, vamos ver o que é ver o Malik. Não é para não, meu. Tu começas a ver Star Wars, tu começas a ver Indiana Jones, e é esse o caminho que tu fazes com o Criar a cinema. cultura de cinema, não é? E depois, provavelmente, vais descobrir outras coisas que tu gostas e começas a descobrir, olha, o Lars von Trier é giro, olha, isto é... E vais descobrindo o teu caminho. Mas é assim que tu vais, percebes? Não é... De repente não começas pelo Lars von Trier, não é assim que tu começas. E em Portugal tem-se esta ideia que não, o cinema educar as massas, pá, as massas educam-se a si E a próprias. coisa de ter uma mensagem e que seja culturalmente Mas política do pode ter uma mensagem, tudo bem, desde que deixem fazer também e que apoiem também uns filmes que estão no meio, que não têm mensagem nenhuma e estão a entreter as pessoas. E o que é que temos de fazer? É partir a boca lá. Epá, temos que deixar, a minha opinião é muito simples, deixar o Ministério da Cultura continuar a apoiar esses filmes e o Ministério da Economia tem que apoiar esses filmes que estão no meio da mesma forma que apoia uma fábrica para fazer carros, porque é uma indústria que gera dinheiro, gera emprego. Mas pá, é muito complicado, estamos a falar de um país super pequeno que não se entende. Sim. Isso é que sempre, agora Pois que é. me dedico mais à área, fascina-me esse. Por acaso eu até acho, por exemplo, vou falando com produtores, não tanto com realizadores ou atores, mas com produtores, que aquela velha ideia que o português não quer internacionalização já é meio tenha. Todos Não, isso é querem, verdade, eles querem, tipo, claro. e até porque o público português é um público universal. Nós achamos que é só novela. Não, já não é, já está muito longe disso. E, E depois portanto, aconteceu nos últimos tempos foi que o público começou a ter uma comparação porque teve acesso ao streaming e uma série de coisas que há um Sim. tempo atrás não tinha, e ao YouTube e tudo mais. Ou seja, antigamente o público basicamente via aquilo que tu tinhas, não tinha ponto de comparação. Exato. Hoje em dia tens um ponto de comparação muito maior. Qualquer miúdo já viu 370 coisas diferentes. Portanto, apresentas uma coisa mal feita ou que não tem uma história muito interessante ou mal filmada e ele... Sim, até mesmo séries que são quase novela, não é? A Casa de Papel e essas coisas. Sim, são sim, coisas sim. muito bem feitas, não é? Sim. e que primeiro foram produtos nacionais. Tipo, aquilo nem foi uma Exatamente, criação. exatamente. E não, por exemplo, o sucesso, já temos a segunda temporada prevista. De Rapto de Peixe surpreendeu-te? Ou... Quando vi o primeiro episódio, não. Ok. Até ver, pá, eu estava com muita expectativa, mas eu vou sempre lá estar, um bocadinho de pé atrás. Não gosto muito de ir com expectativas muito altas, portanto fui um bocadinho de pé atrás. Mas Pá, por ser português ou por ser uma série Netflix? O pé Não. atrás. Não, o pé atrás foi quando as pessoas já me tinham dito muito bem, nesse sentido. Ok. É pá, tens que ver, é espectacular, é espetacular. E quando a gente começa a ver. Certo, quando eu ouço claro. muita gente a dizer, eu pá, fico sempre a pensar. Eu pá, também tenho. É isso, nós também. Deixa lá ver. Isso é muita onda canal que ficou-te aí um bichinho. Se calhar, se calhar. E então fui um bocadinho de pé atrás, mas epá, fiquei conquistado pelo primeiro episódio. Achei o cliffhanger brilhante. Aquele final, o cliffhanger achei muito bem conseguido. Pá, achei o ritmo muito bom. Achei pá, aquela coisa muito pateta e muito fuleira, mas que eu vou dizer, é como se faz lá fora. Sim, exato. Não, mas aí É Mas isso, é meu, mesmo. é isso. Mas então, não vamos estar a É mentir. como se faz lá fora. É uma coisa parola dizer, mas é como se faz lá pá, fora. sim. Acho que nenhum de nós amou a série assim a um nível estratosférico. Sim, mas eu, pá, lá está. Eu fico contente de nós temos que estar a fazer como os outros fazem. É Exatamente. aquele McDonald's que é bom existir. Exato, Fast fast bem food, feito. Sim, pá, e o dinheiro vai-se buscar a fast food, infelizmente ou felizmente, é assim. Mas há quem não queira dar. O realizador, o Fraga, disse numa entrevista, já não me lembro onde, quando Há de vir perguntaram aqui. aquelas Pois é, coisas, é verdade. aquelas coisas de porque é que isto é o sucesso, o segredo do sucesso, e ele disse uma coisa, pá,
que eu acho que ele tem toda a razão, que é, aqui ao contrário do que na maior parte do cinema português, não é em todo, houve um respeito pelo público. E houve um respeito pelo público. Ou seja, ele fez aquilo a pensar claramente no público, no sentido de prender a ação, de ter o tempo rápido, de ser bonito de se ver. Bonito é uma palavra horrível, mas vocês percebem o que é que quer dizer. E em vez de ser uma coisa muito fechada para si próprio, que é a minha visão, pá, isso tem todo o direito a existir e deve existir. Achei muito honesto no que eles no que queriam fazer. Exatamente. Sim, não Exatamente. maldraba como o Sim, espectador. Não tentaram Eu não me ser sinto- exato. nada mais que aquilo. É isso. Pá, pois tu ouves, eles tentaram ser um produto de entretenimento bem feito. Sim, o E que é conseguiram. Netflix, não é? Sim, sim, sim. Exatamente. Porque depois os públicos encontram, até se fores ver as plataformas, elas já estão estratificadas. Tu tens claramente uma coisa mais de mainstream, que é a Netflix, tens o produto um bocado mais premium, que é a HBO, tens a Disney que está ali num caminho um bocado diferente. Ou seja, eles próprios encontram os seus caminhos, os seus E está públicos. tudo a mudar também um bocadinho. Imensos produtos cancelados, portanto, mesmo Sim. dentro das empresas estão a Sim. despedir. Aquilo está tudo a mudar um bocadinho. Sim, porque na verdade eles estão a descobrir uma coisa que muita gente já disse há uns tempos atrás, é que este modelo de streaming como está organizado não é rentável, na verdade. Pois é, está a ficar obsoleto. Não é rentável. Sim, portanto. porque tu tens de assinar 13 ou 14 serviços de streaming para poderes ver as tuas coisas. Não, não é Não, só não, isso, não, eles estão não, a pensar não. fazer O um modelo modelo da de cada um. televisão. Sim, é, O exato. modelo de negócio de cada um, aquilo quando começou, vários empresários americanos do meio audiovisual que disseram que aquilo não era rentável. E eles fizeram a mesma coisa que fez. Vocês sabem como é que a Amazon começou? A Amazon começou numa lógica de perder dinheiro durante não sei quanto tempo até se tornar monopolista e depois a partir daí o que conta é a valorização em bolsa e não o fazer dinheiro. E a Netflix estava aí pelo mesmo caminho. Entretanto surgiu a concorrência, deixou de ser aquela coisa monopolista e estão a chegar à conclusão todos que este mercado, a maneira como estão a fazer negócio não é uma coisa rentável. Portanto, vão ter que arranjar outro modelo de negócio. Pois. Eu falava, ali um artigo, já não sei quando, que eles estavam a pensar já aquela questão de colocar publicidade E não- de voltar ao Exatamente. negócio da televisão mesmo, como se faz a televisão, não é? Pô, entre a novela, publicidade, Eu acho que que é meio assustador. a primeira que é coisa voltar- que vão fazer, acho que vai ser isso. Vais ter o serviço premium sem anúncio e os outros levam com anúncios. Sim, isso já está a acontecer. Na Pronto. Netflix já levas com anúncios, mas que são anúncios dentro da própria Netflix, de séries que eles estão a estrear. Não, mas vais levar com anúncios dentro do Sim, rabo sim, de sim, peixe. claro, Pois. claro. Isso vai acontecer de certeza. E depois é provável que tenha um canal linear dentro da Netflix. Pois, Certo, exato. certo. Mas tem graça as pessoas dentro do streaming voltarem aos costumes da televisão. Eu lembro-me quando Netflix sempre foi, tens aqui a temporada inteira, toma. E agora já não lembro que série da Disney é que era, mas que era um episódio por semana. Eu acho que era Game of Thrones, uma coisa assim, quando voltou. E o pessoal, epá, isto é mesmo giro ver um episódio por É, agora semana. está a acontecer, sim. Eles estão a Então, voltar andaste a fazer isso Mas durante vocês anos. pensem- Succession Mas foi vocês isso, não é? pensem numa coisa, vocês para aguentarem isso, estar à espera um episódio por semana, a qualidade da série tem que ser muito Pois maior, tem, claro, muito pois maior. Muito maior, porque senão acontece, tu desinteressas-te. Sim, sim. Tu consegues fazer um binge-watching de uma série mais ou menos mediana e tu deixa lá ver e ficas mais um bocado, olha, deixa lá ver. Aquele sábado à tarde, Exatamente. está feito, nem te lembras do que é que viste. Agora, para ser uma série que tu estás ali uma semana à espera, tem que ser um Succession, um Game of Thrones, tem que ser uma coisa realmente com peso e com qualidade. Não seria uma boa ideia a terceira série Netflix ou Amazon ou que fosse de portuguesa que fosse uma comédia? Porque às vezes a mim assustou-me o facto, por exemplo, o Glória ter sido o primeiro, não era O comédia. problema de não ser uma comédia é muito simples, é que a comédia tem tendência a ser local. Ou seja, Pois não sei. isto tem Nós tendência. temos tanta histórico de comédia. Ok, podes-me dizer, e tu sabrás melhor do que eu, que é muito portuguesa. É. Epá, mas tu há comédias europeias que tu adoras, ou mesmo as britânicas, quer dizer, aquilo é britânico e há uma identificação com o ser britânico, não é? E nós todos adoramos. Sim, mas é que os ingleses fazem comédia de uma maneira muito particular e há muito tempo que se tornou internacional, toda a gente conhece o estilo Pois, de comédia pois, sim. britânico. Os franceses têm a grande vantagem, lá está, ter uma exemplo. indústria de cinema Sim, em que tem sim. comédias, Exato. comédias e E comédias. é o que dá dinheiro. Pois é, não claro. é? Para o claro, resto. Claro, eles aquele bolo gigante no meio das comédias é o que alimenta depois o cinema experimental que a malta cá acha ao máximo. E que é o máximo, mas tem que ser alimentado assim. Mas é toda uma E nós indústria. não temos. Não Hã? é toda uma indústria, não é metade dela. não? Claro. Mas eu acho difícil que seja uma comédia. Ok. Acho, quer dizer, seja uma comédia pura e dura, mais nada. Se for um dramedy, se for uma história engraçada. Não, Rabo de Peixe tem momentos cómicos, Pois, mas não é pois. comédia. Mas não é. Não, mas mesmo um dramedy já seria um passo mais à frente para a comédia. Não pode dizer que o Rabo de Peixe é ação. Pronto. Sim, E é depois isso. tem lá momentos de comédia. Um dramedy seria já trazer a coisa mais para Mas a esta comédia. vibe de séries de comédia americanas e britânicas, de aquilo muito sobre a vida, ou, como é que se chama? O Atlanta ou assim, Epá, isso é tão bom. não poderíamos fazer uma coisa desse Uma género, não série seria ajustado nós antológica, fazermos. uma coisa- Porque agora nós, por exemplo, agora vou fazer promoção à RTP, porque nós tivemos cá a A Filipa Emília, e a Beatriz, o Emília.
a série Emília e nós gostámos muito e aquilo A série é muito boa. é muito, Muito diferente do que. Tu também, penso que ainda és. Não, mas não, isso é do RTP Lab, certo? Sim, Sim. Esta já não foi. Mas, por exemplo, esse género já é um dramedy que... Sim. sim. Portanto, não poderíamos ir mais por aí. Mas um drama de sim, tu estavas a falar em comédia. Comédia pura, acho muito difícil. Ok. Acho muito difícil. Mas um drama O que é de que vem sim. à cabeça quando pensas em comédia pura? Epá, as coisas clássicas de comédia à Uma cabeça. sitcom? É as sitcoms, é o Atlanta não é bem uma comédia pura. Pois, exato. Epá, sei lá, a última coisa. Mas lá seria uma está. sitcom, no fundo, não é? Não é uma sitcom, que eu acho que hoje em dia a sitcom está um pouco ultrapassada. Seria uma série de comédia sem aquela forma clássica de estás fechado Multicâmara, não é? exatamente, multicâmara, exteriores e com outro ritmo. A última coisa, desculpa, de comédia que eu vi realmente brilhante foi o Kank on Earth. Epá, foi a última coisa que eu Espera vi. aí, isso é o quê? Espera, eu sei o que é isso. Eu não sei o nome dela, mas ela hoje pôs uma foto a dizer que a Netflix estava a sugerir... Já sei. É maravilhoso. Estava a De sugerir documentário, ver a própria mockumentary, série. não é? Tão sim. bom. Eu adoro mockumentaries, mas já há muito tempo que eu não vi um mockumentary. O último que eu vi Ela é ótima. realmente bom é o Never Stop, Never Stopping, que era brilhante, só o nome era brilhante. A única coisa que eu não gostei nessa série foi a perceber, mas eu não fui confirmar. Aquilo parecia meio combinado. Não. Não é? Epá, se foi, detesto. Se foi, passa já para o Eu fundo estava a da adorar, tabela. porque a nível de edição eles cortavam sempre a reação de quando ela fazia uma pergunta super. Aquilo está na Epá, mas- Netflix, Netflix, mas é impossível tu aguentares tanto. É pá, porque ela faz mesmo perguntas. Tu não viste? Não vi. Pá, Ai, não viste? completamente- Mas Não, sabes pá. do que é? Sei. Pronto, é Sei uma. bem. Para as pessoas que não viram, é uma. Não é história, uma apresentadora que vai. Então o José Hermano Saraiva? Sim, José Hermano Sim. Saraiva sobre episódios históricos e vai fazer uma cronologia e entrevistar pessoas conhecidas. Só que ela é muito tontinha e muito. E pá, e faz perguntas super tão desconfortáveis. Ela perguntasse na altura de Shakespeare se a escola era mais fácil porque eles não tinham gostado de Shakespeare. Exato. Sim, pá, é ótimo. É ótimo. Ela é maravilhosa. E da vizinha HBO, o Nathan, já viste? Vi, não, O que é que achas desse género? não é bem a minha cena. Não é bem a minha cena. Fogo, É pronto, É mais a minha. podes É sair. mais o meu, por acaso. O da Porquê, já HBO, agora? What We Do in the Shadows, é tipo a cena Ok. que eu mais curto. Epá, eu sou muito esquisito. Mas eu não sei, eu não te consigo dizer os. Mas é porque é por ser muito fora para ti ou por. Não é por ser muito fora. Há uns botões que. O humor para mim são umas cócegas que se fazem nas inteligências. Eu nunca percebo quando é que essas cócegas. Porque é que aquilo me faz cócegas e Ok, o outro não tem faz. explicação. Tenho muita dificuldade em perceber isso. Tenho muita dificuldade. Até agora a melhor interpretação a melhor explicação que eu vi é do Conan O'Brien, continuo a repetir à exaustão, que é menos para mim, porque o Conan O'Brien é exatamente o tipo de humor que eu gostava. E ele dizia que o estilo de humor dele era um cruzamento entre a estupidez e a inteligência. Num diagrama de Venn há ali um momento em que a estupidez e a inteligência se tocam. E eu percebo isto do ponto de vista conceptual, é esse humor que eu gosto, mas não sei explicar porque é que uns me provocam isso e outros não. Ia-te perguntar o mais experimental que viste, pode não ser recentemente, mas assim um programa de comédia experimental que tenhas gostado. O que quer que sou seja para ti o péssimo. experimental. Sim. Eu sou péssimo a lembrar-me de nomes. Espera aí. Podemos lançar aí coisas. Então, Tu é que és vão- mais especialista de. Vão estando coisas. O novo fenómeno é o Jury Duty. Jury... Não vi ainda, já me pois falaram é, muito também não bem. vi, hoje falámos Ainda sobre não vi. isso. Exato. Mas a Eu ideia ainda não parece-me vi porque incrível. ainda A ideia é muito boa. A ideia Ainda parece-me não chegou à incrível. minha casa. Há de chegar. E mais, exato, na tua plataforma de Exato. streaming. Epá, qual é que é aquele do gajo que anda com uma câmera, não sei o que, Wilson da. Ah, Ao Tubo e John Wilson. Isso é bué da fixe. Pá. Ao Tubo e John Wilson. Isso é Exatamente. HBO. Yeah. Isso Já gosto viste? Isso é produzido pelo Gosto Nathan. muito. Pronto. Gosto Ok. muito. E porquê é que gostas? Não, lá Lá está. está. Lá está, mas gosto muito. Pá, qualquer coisa que há aqui. Mas por acaso eu tenho uns amigos que definem o Nathan e o John Wilson assim como o gêmeo mau e o gêmeo bom. Pois, o John é Wilson verdade. ali, ok. apela É mais verdade. às massas e o outro Exatamente. é uma estranheza se calhar em Exatamente. demasia. que É não- muito mais estranho, sim. Exato. Muito mais estranho. O John Wilson sim também é uma... Pá, e já está, é fora. É muito kitsch. Muito... É. Vais tirar agora a caseiro. última temporada, já sei Ainda não vi tudo. um teaser, que é só o pessoal a dizer uau, é ele encontrar coisas, uau. Pá, Eu gosto dessas Mas será que ele é assim mesmo na vida acho real? que sim, foi o Nathan que encontrou. Pá, que pessoa tão fora. Eu vi uns episódios e pensei, tipo, porquê é que eu estou a ver isto Exato. e porquê é que eu estou a gostar de ver Mas os isto? gajos, quando são genuinamente assim, como o Kaufman era, quando eles são genuinamente assim, é que tem mais graça. Exato. Porque tu notas quando aquilo é fingido ou construído. Sim, quando estás a ser enganado, não é? Notas. O que é que tu achas desse estatuto que o humorista chega, como o Nathan e outros, em que tens uma HBO, uma Netflix que nem querem saber o que é que tu vais fazer, dão-te o dinheiro e pronto. Para... Acho fantástico. Acho fantástico. Mesmo. Aqui não há ninguém. O Ricardo, se o calhar. Ricardo, se chegasse a um E o canal Bruno. qualquer
e dissesse, ou e o Bruno, e dissessem: eu quero fazer um programa, não tenho bem ideia do que é, acho que as portas se abriram. Não seria uma coisa totalmente. Sim, toma lá toma 2 lá, milhões. mas haveria grandes hipóteses de eles poderem fazer aquilo que. Vocês poderiam queriam. fazer isso agora depois do pôr do sol com a RTP? Não sei. Não sei. Sei que temos um capital claramente de confiança, mas não sei se estamos nesse ponto porque. Não temos, acho que não. Acho que temos o capital de confiança, mas não estamos nesse ponto. Faço outra pergunta que é: o que é que interessa-vos criar um universo à volta do estilo do pôr do sol? Não, exatamente. O próximo projeto que nós queremos fazer não tem nada a ver exatamente por isso. E temos outro que queremos fazer que está mais próximo e dissemos: não, este fica para mais tarde porque não queremos fazer uma coisa exatamente. Não é parecido, não é igual, mas que as pessoas possam dizer que é mais ou menos o estilo de piadas. O próximo que queremos fazer é totalmente diferente. Exatamente para isso. Porque pá, eu acho que o que nós queremos fazer é fazer as coisas bem feitas e não é criar um universo ou criar um estilo. É fazer bem feito. Não. Fazer bem feito. Isso sim. Porque acho que foi uma coisa que nós conseguimos, não só por mérito nosso, mais uma vez, eu farto de dizer isto, por mérito da RTP, que nos deu os meios e que nos deixou fazer e acreditou. Porque muitas vezes não se consegue fazer bem por isso. Há uma coisa que acontece sempre em Portugal que é: tens um diretor de programas, um produtor, mas vamos dizer um diretor de programas, que diz: quero um programa que é um gato que detesta um cão. E o argumentista pega naquilo, mas na verdade queria um programa que era um cão que detesta o dono. E depois aquilo não é o programa nem do cão a testar o gato, não é nada, percebes? É que eles nunca se encontram, é sempre esta coisa, estás sempre a trabalhar o que é que ele quer, ele está sempre a pedir tu queres, não é? É sempre uma coisa a meio caminho. E aquilo que fizeram foi: qual é que é a vossa ideia? É isso. Mostra-me um bocadinho. Mostramos. Essa foi a grande vantagem. Fizemos um trailer de 6 minutos e que filmámos e que investimos o nosso tempo e o nosso dinheiro. E apresentámos e dissemos: é isso, então agora vá, façam. E isso é o problema hoje em dia. Que é, há sempre alguém que tem uma ideia. O Scorsese há pouco tempo deu uma. Não foi o Scorsese, quem é que foi? Foi o George Lucas? Acho que foi. A dizer que a diferença dos estúdios no tempo em que ele começou e nos estúdios agora. Ele diz: nos estúdios eu comecei, a malta que estava à frente dos estúdios era a malta de cinema, que gostava de cinema, amava cinema. Hoje em dia são gestores. O que é que acontece? Aquela malta era malta criativa, portanto eu apresentava-lhes uma coisa diferente e eles conseguiam perceber e conseguiam ver estes tipos, como são gestores, eles não percebem burocratas, nada. não é? E isso, o que é que eles querem? Querem coisas certas. O que é que são as coisas certas? Os spin-offs, o 2, o 3, o 4. Ele diz que é por isso que hoje temos o 2, o 3, o 4, o 5. É por isso que temos o remake, também, nostalgia, temos os não é? spin-offs, porque para um executivo aquilo é seguro. Portanto, não arriscam tanto. E acho que ele tem muita razão nisso. O facto de serem gestores que estão à frente dos estúdios e não serem gajos do cinema. E há uma certa dificuldade, não sei se é do público ou dos tais gestores, que é tu queres arriscar uma coisa que não conheces. Não é? Pois, hoje em dia é muito mais difícil. Naquela altura era mais fácil. E cada vez vai ser mais difícil, acho eu. Tu achas que o pôr do sol a nível de comédia é o mais arriscado que se pode fazer em Portugal? Não é A nível de mainstream. Mainstream, o que quer que isso signifique? Paraíso Filmes. A Paraíso Filmes era mais arriscado, em mainstream, sim. Era mais arriscado. Mais de nicho, talvez, sim, não é? Sim. Eu acho que nós aquilo não era nada arriscado, ou seja, aquilo não era arriscado. Mesmo, nunca achei que aquilo fosse arriscado. Eu estou a fazer pergunta não da minha perspectiva. Eu sei, mas eu nunca achei que aquilo fosse arriscado. Já vi coisas em televisão muito mais arriscadas. O princípio, meio e fim do Bruno era muito mais arriscado. Sim. Isso é que era um projeto arriscado de humor. O Pôr do Sol não tinhas ali coisas que era sure sim, claramente. Certo. Nunca achei E mesmo o filme não é arriscado agora numa altura em que se fala muito que as pessoas estão a ir menos ao cinema. Vocês têm mais ou menos a confiança de que o filme vai fazer um bom percurso? Adaptado à realidade portuguesa, que já sabemos que nunca é. Eu sou mais otimista dos três. Já disse isto várias vezes. Okay. Sou mais otimista dos três. Eu acho que vai fazer muito bem. Tu também estiveste dentro dos filmes que fizeram grande sucesso à nossa sim, escala, sim, não é? Sim. Tu se calhar estás mais. É normal que estejas mais confiante. Sim, mas não é por isso. Não é por ter feito 2 filmes de 300 mil espectadores que eu agora acho que este vai fazer 300 mil espectadores. Não é isso. Eu já o vi, já olhei para ele e já conheço outra coisa que isso a gente conhece, que é a relação que as pessoas têm com os personagens e com o universo. Isso está lá. A única coisa que podia acontecer aqui, isso nunca desapareceria. O único problema seria o filme ser uma porcaria. E não é. Não é, já o vi, não é. Henrique está a garantir para a câmara que o filme não é uma porcaria. No IMDb davas quantas estrelas? Não, porque assim, o filme ainda lhe faltam umas coisas, ainda falta agora. Não dês desculpas também. Não. Só porque neste momento estou lá em cima, mas quero dizer, se dou 4.5, se dou 5. Quantas estrelas é que achas que o público vai dar ao filme? Já estás a entrar aí por... Já estou. Eu acho que o público vai dar mais estrelas do que aquelas que nós damos, é sempre assim. É sempre assim, mas isso é sempre assim.
Eu sou sempre muito mais crítico no meu trabalho que o público. Cada vez que me dizem isto é espetacular, eu sim, mas há uma coisa que eu. E o público jornal? Epá, isto é... Who the fuck cares? Eu não tenho paciência, eu já não tenho idade para isso. Mas, Olha, ainda cada agora. vez que me digas dessas coisas, mas os críticos. Quero lá saber, eu quero é que as pessoas se divirtam, quero que corra Agora bem. estava à espera de dizer, eu quero é que as pessoas se E não, os críticos, não era as pessoas. Exato. Mas Nunca podia, conheceste nenhum? assim era. Nunca trocaste duas palavras com um. Epá, fui entrevistado uma vez para a Visão. Lá está. Por um crítico? Não vou dizer assim um crítico, não vou dizer de quem era, em que começou a comparar uma coisa que eu estava a fazer na altura se tinha influências de não sei quem na Checoslováquia. Epá, e eu Ai, fiquei tipo, epá, não, eu vou comer maçãs. E eu disse, pá, não tenho paciência. Não tenho paciência. Tudo bem, é que o problema não é tu teres referência ou conheces as coisas. O problema é tu esfregar Checoslováquia na cara das pessoas. Esse é que é o Certo. problema. Sim, sim, sim. É ótimo que tu vejas filmes da O Tarantino Checoslováquia. tem aquela entrevista que tu me mandaste em que é isso, é ótimo. o entrevistador está a tentar parecer mais esperto que ele. Pois é isso. Sim. Epá, é que, obviamente, que quando quem me dera ter o conhecimento cinematográfico que muitos dos críticos têm. Pá, quem me dera. Mas imagina, se Agora, eu não quero é que me esfreguem isso na Se eu te cara. fi- Pá. Sim, mas por exemplo, se eu te fizesse uma entrevista e fosse buscar um Henrique Dias da Checoslováquia e introduzisse isso de forma, não digo cómica, mas normal, se calhar tu até achavas, olha, estás Claro. a ver o pôr do sol da Checoslováquia? Claro. A questão Mas é sempre o perfil, questão é a forma de. é o tom. isso. Pois. Sabes que eu aqui encontrei muito a referência a Frostneck e aos primeiros trabalhos de Rundix van Vuchenbach. Sim. Epá, e tu ficas. E tu agradeceste? Oh, meu amigo. Obrigado. Não, fingi que não ouvi e passei à frente. Olha, Henrique, estamos a terminar, mas se calhar vou aqui, já passamos pelas séries, vou aqui passar pelos filmes. O que é que tu gostas? O que é que andas aí? Epá, agora. Sim, já que escreveste Oh, um. então, Acabaste de antigamente- Não, é escrever que se eu um. vos disser o meu filme favorito, vocês não vão acreditar. por Agora favor. essa Arábia. Ui, É muito estranho, mas é o meu filme favorito. nunca Porquê? vi, pá. Eu Epá, por acaso acho que também. a primeira vez que Mas vi isso é aquilo- paixão de criança, não? Não, eu vi aquilo tarde. Há 2 filmes que eu vi tarde. Foi o 2001, Odisseia no Espaço, que vi e tive que voltar atrás. Sabes, VHS, Sim, sim. acabas de ver o filme, levas uma chapada tão grande e dizes, não, vou ver isto outra vez. Mas tinhas tomado alguma coisa? Nada, limpinho. Talvez um whisky ou 2, mas pronto, dentro do género um whisky ou 2 é limpinho. Claro. Voltas ao início e vês outra vez, pá, que foi um estaladão. E o Lawrence da Arábia, que fiquei, pá, deslumbrado com Viste no aquilo. cinema ou em televisão? Vi em casa. casa. Vi em casa. Esteve Eu no vi Corte tarde, Inglês há vi uns tarde. anos. Esteve no Corte Epá, Inglês há uns aquilo é anos. uma coisa de uma dimensão. Ou seja, como é engraçado fazeres uma história sobre um tipo que é profundamente inseguro e que está a tentar descobrir-se e depois dás a imensidão do deserto e transformas aquilo numa coisa épica. O filme é lindo, é muito bem filmado e depois fui saber coisas sobre o filme e é fantástico. Os gajos, para não terem marcas no deserto, cada vez que filmava uma cena tinham que vir gajos alisar o deserto. É como. Aquilo é uma coisa de campos de loucos. ténis, não é? Exatamente. Quando- Aquilo era a produção daquilo. Só isso aumenta o valor da produção. Exato. Epá, é que tu não tens. Hoje em dia tu fazes com um VFX e depois um deserto. Não, os gajos na altura não via isso. Todos aqueles planos vezes, os gajos vêm a correr lá com um cavalo. Se correu mal, tem que apagar tudo Sim, e sim. fazer tudo outra vez. Mas és homem dos clássicos ou gostas muito de ver coisas hoje? Não. em dia? Gostas Hoje em de estar dia, atento? estes são aqueles que ficaram. Hoje em dia, pá, o Joker é uma coisa impressionante. E há pouco tempo o revi, estava a dar num canal qualquer e estive a rever. O Malik, eu, pronto, lá está, adoro, mas isso é uma coisa, lá está, que eu não trago aquilo para os meus filmes, nem é há de ser uma influência inconsciente, mas não é uma influência naquilo que eu quero fazer, mas é capaz de ser os realizadores que eu mais gosto de ver, mesmo aqueles que são não narrativos, tipo o Night of Cups e essas coisas, acho aquilo brilhante. E mais recentemente, assim, coisas boas que eu tenha visto. Nada de humor, não é? Tá bem. Não, de cinema muito raramente vou para o humor, ultimamente. As coisas boas que eu vi, pá, tudo que é o Will Ferrell para trás, o Will Ferrell, Claro, não é? tudo. Claro, Will Ferrell, tudo. Tudo o que ele fez. Ele faz um. Pá, naquele. Não, um que é uma série horrível. Horrível não, a série é muito um filme boa. que eu adoro dele, mas diz. Uma vou série, esquecer. uma série que o gajo faz. Um dos gajos da trupe dele, não me lembro o nome do gajo. Que o gajo faz num jogador de beisebol retirado. Eastbound. Eastbound and Down. Exato. Pronto, essa série é brilhante. E há um Jody Will Hill. Ferrell faz o dono de um stand-up dele. Yeah. Pá, Tem um canhão, não é? Pá, o é Will pá, Ferrell- tem uma cena que está assim encostado à cara, o nariz com ele a dizer umas prejuízos. O gajo, qualquer cena que ele faça. é As brilhante. duas coisas do Will Ferrell que eu gosto mais é a audição dele, supostamente, em que ele faz de gato. Isso dá para ver no YouTube se quiserem. Acho que era para o SNL. SNL, não é? E aquele filme onde ele faz, ele tem uma equipa de futebol contra o pai. E há um miúdo asiático, e o miúdo é muito pequeno em comparação aos outros, e eles ganham. Ele no fim levanta ao miúdo e diz: toda a gente devia ter um destes. Pá, aquilo é super errado. Tipo, eu
cago-me a rir cada vez porque ele tem o miúdo assim. Uma das favoritas dele, ele numa festa, já não me lembro qual é o filme, numa festa que ele está no alto, uma grande festa, tipo festa Los Angeles, piscina, e tudo, gajos nuas, uma grande loucura. O gajo em cima do palco grita Orgy! E de repente para tudo e ele diz: Sorry, misread the vibe. Epá, eu gosto bem dele. Yeah. Will Ferrell Para sempre. sempre. É verdade. É impossível não gostar. Tirando se calhar aquele remake que ele fez Qual? do Force Majeure. Ah, Aquele pois foi. da Avalanche. Do filme do. Daquele sueco. Sabes, há visto o ano passado o Triângulo da Tristeza. Aquela sátira. Ainda não, mas sei Por acaso que era- vou gostar. Sei que vou Sim, gostar. era bom ter a tua opinião sobre Sei esse que vou filme. gostar. Conheces o Force Majeure, que é o primeiro conhecido desse gajo. Mas Que esse também vais é um gostar. casal que está na Suíça a passar férias na neve, estão numa esplanada e vem uma avalanche e ele baza e deixa a família lá. Só que a avalanche não atinge nada Sim. e ele volta e tem que lidar E o com... filme é todo sobre esse episódio. Epá, tens que ver, eu acho que vais gostar. disso. Sim. Já, a premissa já É super maravilhosa. desconfortável aquilo. E é Para mim humor foi Mas não vejas o sueco. remake, vê o original. Sim, vê o original. Porque o remake é com o Will Ferrell e a Mas Julie como eu tenho esta Dreyfus. memória, não presta para nada, dá mais exemplos de comédia assim nos últimos tempos de cinema que eu digo se gostei se não gostei. Ui, se agora tinha que ver aqui, sei lá, houve uma que eu gostei que foi o Blockers, Que era? que era com o John Cena e o... Ai, a John Cena, que bom. Nós uma vez fomos ao O cinema John ver Cena ultimamente faz coisas aceitáveis. Sim, o Blockers era um filme de Aceitável. adolescentes, mas era bastante aceitável, Yeah. tinha graça. Sei lá, pá, agora pensando... Eu também vou ser. Se tu és péssimo, eu ainda sou pior. De comédias. As comédias são Que eu tenho visto mais séries dificilmente cómicas do que memoráveis, filmes. assim... Pois são. Que é aquele filme que eu recorro muitas vezes, mas... Epá, eu as comédias a que fico preso são comédias antigas, são muito antigas. E depois lá está, o Will Ferrell e o grupo do Will Ferrell, assim, uma série de Sim. gajos que estão ali à volta dele que eu adoro. Exato. Sim, também há aquele do Summer. Como é que é? Tu mostraste uma vez. Que é num campo de verão e está lá o Paul Wet Hot Rudd. American, sabe? Sim. Como é que é? Wet Hot American, sabe? Nunca viste isso. É de onde vem o Paul Rudd e a Amy Poehler e Está na Netflix, o se não me Bradley engano. Cooper. Vem... Isso é um filme que passa nos anos 70. ou Sim, assim. sim, Isso é muito Isso giro. do acampamento. Sim, isso é muito giro. Há uma série de malta exatamente que vem daí. É isso? Sim, sim, Vem sim. daí. E pronto, olha, vamos terminar. Mais tempo ficávamos, não é? Claro, Temos de lembrarmos das ficava. comédias. Comédia é um belo assunto para se falar. Então não é? Diria. Mesmo... Mas convém ser pessoas que têm alguma memória. Pá, fogo. Pois, Realmente exato. somos os três. Pá, pedimos desculpa às pessoas. Exatamente. Séries tem sido mais fácil. Sinto Agora que tenho filmes, caprichado nós mais em vamos séries. parar do que- isto e eu vou-me lembrar de filmes. É, Não, é pá, normal. mas é sempre assim. Mas, Por exemplo, se eu sacasse uma eu digo telemóvel sempre, tá pá, aqui- diz-me, exatamente. Diz-me e eu digo Por exemplo, eu se vi agora o último filme do Wes Anderson e achei aquilo super cómico. Aquilo Ainda não não é uma fui- comédia, ainda mas não eu fui ver. adorei o filme e o filme tem muita graça. Mas ele tem graça. Sim, sim. Ele tem graça. Já Epá. o Budapeste Hotel É uma tinha comédia. muita Mas graça. imagina, não é daqueles para chorar a rir, é mesmo porque aquilo. E às vezes é só comédia Há visual. um não é? desconforto qualquer ali nas cenas dele que Sim. eu gosto. Pá, E uma coisa meio teatral. Agora também estive num festival em Espinho e vi uma. Mas isto completamente experimental, lá está. Vi uma curta-metragem. O Chico não gostou assim tanto, mas eu vou ter. Epá. Pá, desculpa, vou ter que referir porque eu achei aquilo genial. Pronto, ri muito. Pena Eu- durar 12 minutos. Ah, pá, É daquelas que a piada é boa. foi- Ah, é Tu uma vês o piada de primeiro 12 minutos. minuto, sim. Mas Depois eu é 12 fiquei, enfim, fiquei fã. É um tipo que fez um avatar dele. Eu nem sei como é que aquilo se explica. Não, Eh, é um tipo que sempre quis fazer um backflip. Sim. mas em avatar. Só que teve Ah, sempre exato. medo de o fazer. Então ele cria-se em 3D Para conseguir fazer? e começa a testar no computador. E ele controla também com os óculos e assim. a ensinar esse avatar a dar um backflip para ele ver como é que seria ele próprio a dar. Pronto, e são 13 minutos disso. Pá, eu chorei a rir do início ao fim, confesso. Pá, outras pessoas também estavam na sala a rir-se. Mas Aquilo, isso é aquilo não faz isso sentido é nenhum. contágio de grupo. Aquilo não faz. Aquilo é muito estúpido, Henrique. Muito estúpido. Mas eu gosto de coisas muito estúpidas. Pronto, Eu, pá, depois eu adoro a mando-te para tu- estupidez. Eu adoro a estupidez. Mas é que eu gostava de saber O que Chico é. não ficou assim tão fã. Porque teve pena. ao fim do quinto backflip eu já estava. Ah, mas é só os backflips. Ah, só? sim, é só. Não, porque o avatar vai aprendendo. Tipo, Ele vai aprendendo a fazer. Ele começa Olha só. que eu gosto, a premissa é muito boa. Pronto, então. Levar a já pessoa à ganha. exaustão, tipo, já não aguentas, o gajo a testar é bom. Não, é super desconfortável porque ele Pois. só está a dar Ele backflip. começa a pôr o avatar num terreno Pá, baldio. olha que eu já gosto. Vocês lembram-se? Já gosto, vou-vos contar. Há um episódio do Family Guy em que ele cai e magoa-se no joelho. Sim, fica. Ah, sim. Ele fica- Sim. Mas não são 3 minutos, Henrique. Quantos minutos é que são? Não são 13, são para aí 7. Exatamente, que São ele está bué. ali. Epá, não é tanto tempo que o episódio tem 20. Temos que alguém que veja este E o episódio e diga Surfing quantos Bird. minutos. The bird, the bird. Exato. Já não E a aguento. porrada com o galo. A porrada Exatamente, com o a galo. porrada com o Esticam galo. até Pá, eu acho que há um episódio que é só porrada com o galo. É tipo, encontram-se no primeiro. Family Guy também. Enfim, Para a Henrique, vida. tens alguma sugestão de alguma Fora. coisa aqui já para o final? Outra disto? coisa que tu queiras. Pode mesmo ser qualquer Não coisa. seja pôr do sol. Exato.
Dizer o quê? Para Só em quem agosto. nunca viu, há um filme, já estamos a falar dos clássicos há bocado, há um clássico de comédia que eu já reparei que há muito pouca gente hoje em dia que conhece e que vale a pena ser visto pela estupidez, que se chama Frankenstein Jr. Quem nunca viu, que veja o Frankenstein Mel Brooks, Jr. né? Mel Brooks. A preto e branco é a coisa mais estúpida que vocês podem Gene ver. Wilder, adoro esse gajo. É muito antigo e muito bom, muito estúpido. Muito bem. Alguma comida, livro ou sítio para ir? Eu vi um do Mel Brooks há pouco tempo chamado Life Stinks, em que ele é um empresário de sucesso e faz uma aposta com o gajo do Arrested, não é Tobias. Pá, o gajo. Arrested Development, não. Sim, o Jeffrey Tambor, Sim. do Transparent. Ele faz uma aposta em que se ele sobreviver um dia como mendigo, eles trocam de empresa ou ganha a empresa do outro. Só que ele vai viver de mendigo para sempre. Ok. É a premissa de Mel Brooks. Ficamos com não essa era assim premissa. Não parece mal. Tens alguma sugestão tu já agora? Não, ia perguntar ao Henrique se tinha. Eu, por acaso não tenho. Eu Não deixo, sei. eu deixo o Frankenstein já Acabou na de dizer sugestão. o Young Frankenstein. Eu vou sugerir a churrasqueira do Marquês que nós almoçámos lá hoje. Eu nem sequer posso fazer promoção de sítios, mas o frango estava bom, pá, não sei, olha, apareçam lá, eu devo estar lá a almoçar para a semana. Não Eu tenho. vou sugerir verem filmes em minha casa. Pronto. Que esta semana vi o Scream 5 e o Scream 6, que é assim uma coisa de tradição, e o Scream 6 é bom. Podem ir. A sério, Scream 6 é bom? É violento. Como um frango e vejo o Scream 6. E depois o. Nós vimos depois o o quinto, Young Frankenstein. primeiro foi tipo, o que Já não sabia. estupidez. Mas o sexto ele está mesmo agressivo. É bom. Por isso, tchau, olhem. Sigam o Henrique É isso. E nós, vejam. e o nosso Ver estúdio de filme e o nosso estúdio de animação e as coisas que fazemos. Fazemos isso. imensa coisa. Tchau. Beijinhos. Riverdance. Exato. Tchau, tchau. É a canção da cacofonia, porque o que é cacofónico tem mais alegria. É a canção da cacofonia.